Olá! A nossa aula de hoje será sobre funções lineares ou funções afim. Basicamente, vamos falar sobre retas. Então, vamos ver a equação de uma reta, vamos falar de coeficiente linear, coeficiente angular, vamos tentar dar um significado a essas quantidades e vamos também verificar como determinar a equação de uma reta, dados dois pontos dessa reta. Hoje vou fazer um pouco diferente, vocês não vão me ver no cantinho da tela ou algo do tipo, porque dessa vez eu quero usar bastante a tela inteira, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, pessoal, funções lineares, também conhecidas como funções afins, são aquelas funções que representam retas, ok? E as funções que representam retas vão ter essa forma geral aqui, y igual a mx mais b. Ora, já conhecemos y, ou simplesmente f de x, a variável dependente, conhecemos o x, a variável independente. O que serão esses m e b que aparecem aqui nessa expressão geral? Como eu disse, é uma expressão geral, então esse m e esse b podem ser, na verdade, quaisquer valores. No entanto, eles têm algum significado que a gente vai discutir no vídeo de hoje, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer será apresentar nesse plano cartesiano algumas funções desse tipo, que seguem essa regra geral, essa forma geral, e nós vamos tentar relacionar as quantidades m e b. Então, a primeira delas é essa função aqui, a função y igual a 3x mais 2. Então, tenho aqui a função e o gráfico dessa função. Comparando y igual a 3x mais 2 com a nossa forma geral, o que é que nós podemos dizer aqui? Então, para a função y, ou f de x, igual a 3x mais 2, o m vale 3 e o b é igual a 2, ok? Então, essa função, y igual a 3x mais 2, comparando ali com a regra geral, nos diz que o m vale 3, o b vale 2. E é a equação de uma reta, como vocês estão vendo aí, ok? Vamos para uma outra função, que eu vou manter aqui no mesmo gráfico, tá? Estou colocando agora a função y igual a 2x menos 1, uma reta também. Então, para a função y igual a 2x menos 1, o m, nesse caso, é o termo que acompanha o x, vale 2, enquanto o b vale menos 1, tá certo? Então, o b vale menos 1 nesse caso. Também uma reta. Vamos para mais um exemplo. Agora a reta y igual a menos x mais 1. Y igual a menos x mais 1. É essa reta verdinha. Nesse caso, quanto vale o m, o termo que acompanha o x? Então, se ali é menos x, eu posso dizer que o m vale menos 1. Menos 1 vezes x, a gente está omitindo esse 1. Ok? Então, m vale menos 1. O que é que a gente pode ver marcadamente diferente dessa função em relação às demais? O valor negativo do m faz com que essa função ela não seja uma função crescente como eram as duas primeiras. Essa função agora ela é decrescente. É como se eu estivesse descendo uma ladeira aqui, ok? Procurem o vídeo anterior, certo? O vídeo que a gente fala sobre algumas propriedades das funções e está lá descrita essa questão das funções crescentes ou decrescentes. E para essa função, o b vale 1. Nós só temos três funções aqui, três funções que eu já desenhei, e veja se não há uma, vamos dizer, coincidência com relação ao valor b.
Olha só, a y igual a 3x mais 2 é essa função vermelhinha. E ela tem um b que vale 2, está aqui. Olhando para esse gráfico, olha só que interessante. Essa reta ela corta o eixo y no valor y igual a 2. Será que é coincidência? Vamos em frente. A outra função, a segunda função que eu coloquei lá no gráfico, y igual a 2x menos 1. O valor de b, menos 1. Onde será que essa função corta o eixo y, essa laranjinha? Olha só, no y igual a menos 1. A terceira função, y igual a menos x mais 1, o b vale 1. Onde é que essa função corta o eixo y? No valor y igual a 1. Ok? Isso não é uma coincidência, certo? Isso aí, o b, esse valor b, é o chamado coeficiente linear. Esse é o coeficiente linear. O valor de b representa exatamente isso, onde a reta corta o eixo y. Menos 1 para essa aqui, menos 1, 2 para essa aqui e 1 para essa verdinha. Ok? Então b é o chamado coeficiente linear. Ele tem um significado. É o ponto no eixo y onde essa reta intersecta. Ok? Tranquilo? Então esse é o nosso b, o coeficiente linear. Então mais uma função aqui, eu tenho agora a função y igual a 5x. Vou apagar as outras, já está bem poluído aqui. Pronto. Tenho a função y igual a 5x também. E agora? Como é que eu vou determinar aqui quem é m, quem é b para essa função y igual a 5x? Bom, quem é m está muito claro, é o termo que acompanha o x. Então, nesse caso, m é igual a 5. E quanto vale b? O coeficiente linear. Ora, ele não aparece na expressão, é somente 5x, então esse coeficiente linear vale 0. E se você olhar o gráfico, vai perceber que essa reta corta o eixo y exatamente em y igual a 0. Então, o coeficiente linear para essa função, y igual a 5x, é 0. A função agora y igual a x. Então, aqui essa função roxinha, y igual a x. É uma reta que também passa aqui pela origem, pelo ponto y igual a 0. Para y igual a x, m vale 1, 1 vezes x, né, ali, e o b também vale 0. Certo? Então é possível você ter a função afim, a função linear, onde não há ali explícito um coeficiente linear, o valor de b. Isso só quer dizer que, na verdade, esse valor é 0. E essa reta passará pelo valor, pelo ponto y igual a 0. Ok? E uma outra situação é essa aqui. Uma reta do tipo y igual a 3. Ou y igual a qualquer valor, na verdade. É uma reta que ela está completamente paralela ao eixo x. O valor de m, o que acompanha o x ali? Nada, 0. Você não tem um termo acompanhando o x, você tem somente o b, que é o coeficiente linear, que nesse caso vale 3, e essa reta, perceba, corta o eixo y exatamente aqui no y igual a 3, ok? Como não tem nenhum termo acompanhando o eixo x, essa nossa reta ela é completamente paralela ao eixo x. Então não importa qual é o valor de x que eu escolher, x igual a 1, 2, 3, 4, y sempre retorna o valor 3.
tá certo? Então, essa é a forma geral para essas funções, funções afim, funções linear, as funções lineares que representam retas. As retas, essas equações de funções lineares serão muito, muito importantes no nosso estudo, ok? Bom, temos aqui um bom trecho já falando do coeficiente linear, agora a gente precisa falar do valor de m, o que representa esse valor m, tá certo? Então vou apagar essa porção aqui. Estamos falando das funções do tipo y igual a mx mais b, e agora a gente deve se perguntar o que é que significa, o que representa o valor m. Essa é a nossa pergunta agora, o que é que significa esse valor m, tá certo? Pois bem, pessoal, para a gente tentar se aprofundar no significado do valor de m, eu tenho aqui uma função que a gente já conheceu, a função y igual a 2x menos 1. Está aqui o seu gráfico, essa reta laranja, e eu vou selecionar alguns pontos aí. Inicialmente eu vou pegar dois pontos que pertencem a essa reta. No caso eu tenho o ponto que eu estou chamando de ponto A e o ponto que eu estou chamando de ponto B. Como é que eu sei que eles pertencem a essa reta? O ponto A, ele tem valor de x igual a 1, valor de y igual a 1. Vamos ver se confere. Qual é o valor de y quando A é igual a 1? Y é 2 vezes, valor de x é 1, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. Então, há um ponto, x igual a 1, y igual a 1. O outro ponto que eu peguei foi o ponto 3, 5. O ponto B, perdão. Um ponto B, 3, 5. Qual é o valor de y quando x é 3? 2 vezes 3, 6, menos 1, 5. Então, há o ponto 3, 5. Então, eles fazem parte dessa reta, como a gente pode acompanhar aí no gráfico também, ok? Então, o que é que eu vou fazer? O A, eu já sei que ele é o ponto x1. O B, eu vou chamar de ponto x2, ou coordenada x1, coordenada x2. Por sua vez, eles têm os seus f de x1, que no caso é o valor de y, e tem f de x2 também, tá certo? Então esse é o ponto 1, 1, aquele é o ponto 3, 5, certo? Então esses dois pontos estão aí, pertencem a essa reta. Para incrementar um pouquinho o nosso desenho aqui, eu vou colocar esses segmentos de reta, ligando aí esses pontos, tá certo? Então eu tenho o ponto 1, tenho o ponto 3, 5. Então, se você olhar com atenção, eu posso, usando esse gráfico aqui, usando esses pontos, eu posso orientar ou desenhar um triângulo. Como assim? Olha só. Não sei se vocês conseguiram ver, eu desenhei umas retinhas aqui, aqui e aqui. O triângulo ele fica com essa aparência. Olha só. Tem um triângulo aqui sobre esse gráfico. A distância de A até B seria a hipotenusa desse triângulo, um dos catetos, outro cateto. Esse triângulo ele é um triângulo retângulo, isso quer dizer que um dos seus ângulos é um ângulo reto de 90 graus, certo? Então, o lado oposto ao ângulo de 90 graus é chamada hipotenusa, um cateto, outro cateto. E esse triângulo aí tem um ângulo que vai ser bem interessante para nós, que é esse ângulo aqui. Por que ele é
interessante? O que que faz dele especial? Porque esse ângulo, ele informa o quanto essa minha reta, y igual a 2x menos 1, ela está, digamos, desviada do eixo x. Veja bem, essa retinha aqui, ou essa reta imaginária que eu tracei aqui, a base desse triângulo, é totalmente paralela ao eixo x. Conseguem ver isso? Então elas são paralelas. Quer dizer que esse ângulo aqui é o mesmo que esse ângulo aqui, entre o eixo x e a reta y igual a 2x menos 1. Então, esse ângulo aqui, ele também é interessante porque, a princípio, eu não conheço essa medida, a distância de A até B. Porém, eu conheço essa distância aqui e conheço essa distância aqui. Você pode me perguntar, como assim? Eu não sei. Olhando para essas medidas, eu não sei qual é essa distância. Então, vamos lá. Você concorda que essa distância aqui, né, do ponto B até a base desse triângulo, é exatamente o valor de y, aqui, lá no alto, né, do zero até o valor de y, menos essa distância aqui, do zero até 1. Então, o que eu estou dizendo é que esse tamanho aqui, o tamanho desse cateto do triângulo retângulo, é o quê? Esse valor, f de x2, que para essa função é 5, menos o valor f de x1. É esse mesmo comprimento aqui. Concorda? Então, esse comprimento é exatamente f de x2 menos f de x1. E esse aqui, comprimento da base do nosso triângulo, vai ser o valor x2, né, esse valor aqui, menos o valor x1, esse valor aqui. Vai me dar esse tamanho, esse comprimento desse cateto. Então, esse aqui é o x2 menos x1. Então, veja bem, eu tenho um determinado ângulo aqui, que eu vou chamar de alfa, e nós temos o valor do cateto oposto ao ângulo alfa e do cateto adjacente ao ângulo alfa. E qual é a função trigonométrica que engloba cateto oposto e cateto adjacente? Essa função trigonométrica é a função tangente. Então, se aquele ângulo é um ângulo alfa, eu posso afirmar que a tangente do ângulo alfa é igual a f de x2 menos f de x1, que é o nosso cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente ao ângulo, x2 menos x1. Tangente do ângulo alfa, para essa função aí, y igual a 2x menos 1, quem é o valor f de x2? Vamos olhar aqui. f de x2 vale 5. Quem é f de x1? 1. Dividido por x2, o valor x2 é 3. O valor x1, 1. Então, a tangente do ângulo alfa será 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Então, a tangente do ângulo alfa é igual a 2. Ok? Se eu quiser calcular esse ângulo alfa, eu teria que fazer a operação inversa aqui, descobrir qual o arco cuja tangente vale 2. Aqui no GeoGebra eu já consigo saber de imediato quanto é esse ângulo, né? 63, vou só pegar já o valor ali, 63,43 graus. Bom, olha só o que aconteceu com a tangente do ângulo. Resultado, 2. Qual ângulo? O ângulo entre a reta e o eixo x.
representado por essa paralela aqui. Então, o ângulo entre a reta e o eixo x equivale a essa expressão aqui. Tá certo? F de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, a tangente do ângulo, dado por essa expressão, resultou em 2, e isso aqui é o valor de m. É o valor do número que acompanha o x. O m, então, olha só, o m ele tem um nomezinho para ele também. Ele é chamado de coeficiente angular. Um nome bem sugestivo aí. O m é o coeficiente angular, ok? Então, o m ele está relacionado ao ângulo que essa reta realiza com relação ao eixo x. Tá certo? Então, o m ele tem um significado que a gente vai ver ser bem importante, né? Ele é o coeficiente angular e ele informa o quanto essa função ela é inclinada, o quanto ela é íngreme. A gente pode verificar isso aí no exemplo anterior, quando a gente viu aquela lista de funções. Vou colocar elas de volta aqui e nós vamos observar o que acontece com o valor de m. Então, vamos começar com a reta y igual a x. Aqui ao lado tem uma tabelinha com apenas dois valores, que seriam 2 pontos dessa reta. Os pontos 1, 1 e o ponto 3, 3. Qual é o coeficiente angular dessa reta? Só olhando para ela eu já posso dizer que é 1, porque o número que acompanha o x é 1. Mas a gente pode calcular isso aí. A gente pode calcular o valor de m, lembrando que m é a tangente do ângulo que essa reta faz com o eixo x, e isso aí é o quê? É o f de x2 menos f de x1 dividido por x2 menos x1. Então, quanto vale o m? F de x2, ou simplesmente y2. 3, está aqui. y1, está aqui, 1. Quem é o x2? Está aqui, 3. Quem é o x1? Está aqui, 1. Então, esse m, 2 dividido por 2, isso aí dá 1. Então, o coeficiente angular dessa reta é 1. Tá certo? E essa é a sua inclinação. O quanto que ela é inclinada? 1. Vou apagar aqui para a gente poder observar a próxima. Vamos olhar essa função agora, a y igual a 5x. Tá aí, y igual a 5x. Vou fazer a mesma coisa, tenho aqui y igual a 5x, fazer uma tabelinha de valores xy. Quando x vale 1, y vale 5 vezes 1, 5. Quando x vale 3 agora, y vale 5 vezes 3, 15. Ok? Vale 15. Qual é o coeficiente angular? Olhando aqui eu já sei que é 5, mas vamos lá. O coeficiente angular vai ser y2 menos y1 dividido por x2 menos x1. Então, esse coeficiente angular vai ser 15 menos 5 dividido por 3 menos 1. 10 dividido por 2, esse coeficiente angular vale 5. Então, olha só, para a função y igual a x, então vamos escrever aqui, para y igual a x, o m vale 1. Para y igual a 5x, esse m vale 5. É um coeficiente angular bem maior. Isso significa que, e você pode ver, ela é muito mais inclinada em relação ao eixo x do que essa primeira função. Ela é muito mais íngreme.
Em outras palavras, ela cresce muito mais rápido, ela é muito mais sensível a uma mudança em x. Para y igual a x, o que foi que a gente viu? Eu saí do x igual a 1 para o x igual a 3, né? Foi o que aconteceu naquele caso. Eu aumentei 2 unidades do x, o y apenas pulou 2 unidades também. x1 para x3, o y mudou de 1 para 3. Mas quando eu venho para essa função aqui, que tem um coeficiente angular muito mais alto, eu ando 2 unidades em x, eu andei apenas 2 unidades, aqui eu andei 10 unidades. Então, uma pequena mudança no x ocasionou uma mudança muito grande no y. Por quê? Porque ela tem um coeficiente angular bem maior, ela é muito mais inclinada, e isso faz com que ela seja muito mais sensível a pequenas variações no eixo x, ou nos valores de x, perdão. Tá certo? Então a gente pode dar uma olhadinha até nesses ângulos para a gente dar uma conferida. O ângulo entre o eixo x e essa primeira reta é de 45 graus. O ângulo entre o eixo x e essa segunda reta é de 78,69 graus. Ok? Entenderam isso aí, gente? O coeficiente angular ele é muito importante para dizer o quanto, repito, uma função ela pode ser sensível a uma pequena modificação no valor da variável independente. Tá certo? Então essa é uma grande e importante característica dessas funções lineares. Então outras funções que a gente viu aqui. Vamos ver, eu tenho aqui a y igual a 3x mais 2, né? Tá aqui, é bastante inclinada, porém não tanto quanto a 5x, seu coeficiente angular é 3, né? 3x mais 2. A y igual a 3, veja só, ela não tem um coeficiente angular, ou melhor, o seu coeficiente angular é igual a 0. Então ela não tem nenhuma inclinação com relação ao eixo x, elas são paralelas. Ela é totalmente insensível a mudanças nos valores de x. Qualquer x que você colocar nessa função, o valor, o retorno é sempre 3. Tá certo? A gente pode tentar usar essa mesma técnica, por assim dizer, para outras funções. Porém, talvez o resultado não seja tão satisfatório. Por exemplo, olha essa função aqui. Essa função é a f de x igual a x sobre 2 ao quadrado. Ela é essa função aqui. Função y igual a x sobre 2 ao quadrado. E aqui, para comparar com os casos anteriores, também selecionei 2 pontos. O ponto 1, 0,25 e o ponto 3, 2,25. Tá certo? É esse ponto A, esse ponto B aqui. Desenhei um triângulo da mesma maneira que o exemplo anterior, fiz aqui um triângulo, e o que acontece? Não consigo mais determinar um ângulo entre essa função e o eixo x. Se você olhar bem, ela tem uma curvatura muito acentuada aqui. Então, isso aqui não é mais uma hipotenusa, uma linha reta entre os pontos A e o ponto B. Se eu tentasse medir esse ângulo aqui, eu estaria medindo, na verdade, o ângulo determinado por essa reta aqui. Essa reta mais escura que eu já desenhei sobre a hipotenusa desse triângulo. Tá certo? Então, vamos tentar ampliar essa visão que nós temos aqui. E mover um pouco a tela. Tá certo? Então eu não tenho mais esse ângulo característico entre a função e o eixo x.
tá certo? Eu tenho o triângulo desenhado aqui, sendo muito mais relacionado a essa reta, que eu desenhei já, uma reta extra aí, apenas para que a gente pudesse verificar bem, do que a essa função. Então, a princípio, eu não posso imediatamente, usando as ferramentas que nós temos até agora, dizer o quanto essa função é sensível. Eu não posso quantificar o quanto ela é sensível a uma variação no eixo x de maneira exata. Ok? Isso aí será um tópico para os nossos próximos capítulos. Tá certo? Bom, eu ainda quero falar um pouco sobre as retas, então eu vou voltar para essa tela aqui. E o que é que nós temos ainda para discutir sobre as retas? Para escrever uma reta, eu preciso do coeficiente angular e do coeficiente linear. E aí nós temos as retas com esse formato característico, nessa forma geral que eu mencionei, a y igual a mx mais b. Né? Então, y igual a mx mais b, a forma geral para a nossa função linear, a nossa função afim. Bom, para eu conhecer o coeficiente angular, vocês lembram que eu precisei do quê? De um valor y2, de um valor y1, de um valor x2, um valor x1. Eu precisei disso para determinar o coeficiente angular. Então, isso quer dizer que para eu conhecer uma reta, eu preciso de pelo menos o quê? 2 pontos. Para conhecer a equação da reta, são necessários 2 pontos. Quaisquer que sejam esses x1, y1, x2, y2. Invariavelmente, eu vou precisar desses 2 pontinhos aí, 2 pontos que façam parte daquela reta, tá certo? Então, vamos fazer um exercício aqui, né, onde eu tenho os seguintes pontos. Dados os pontos, dois, 3, e o ponto, vamos ver, o ponto 4, 7. Qual seria uma reta ligando esses 2 pontos aí? Bom, vou calcular o coeficiente angular dessa reta, o valor de m, que é o y2 menos y1, x2 menos x1. 7 menos 3, 4. 4 menos 2, 2. Opa! O coeficiente angular para essa reta vale 2. E agora, como é que eu vou escrever essa reta? Eu sei que o coeficiente angular vale 2, e agora, sabendo desse número, sabendo desse coeficiente angular, eu vou simplesmente escolher um desses pontinhos aqui, no caso o ponto 2, 3. E o que é que eu vou fazer com ele? Esse 2, 3 é o meu ponto x1, y1. É igual a esse ponto 2, 3. O meu m vale 2, é o coeficiente angular. y2 desconhecido. y1 eu sei que é 3. x2 é desconhecido. x1 vale 2. Então, o que é que eu vou fazer? Essa porção, x2 menos 2, está no denominador, ela vai surgir desse lado aqui, multiplicando o número 2. Então, isso quer dizer que eu tenho que 2 vezes x2 menos 2 igual a y2 menos 3. Tá certo? 2 vezes x2 menos 2 igual a y2 menos 3. Continuando na página seguinte, nós estávamos com essa expressão aqui. 2 vezes x2 menos 2 igual
a y2 menos 3. Então aqui eu vou fazer a multiplicação termo a termo, né? 2 vezes x2, 2 vezes menos 2. Então 2 vezes x2 menos 2 vezes 2 menos 4 igual a y2 menos 3. Vou reorganizar isso aqui. De que forma? Eu vou deixar o y sozinho, né, isolado aqui. y2 é igual a 2 vezes x2 menos 4. E como eu tinha o menos 3, ele se torna um mais 3 aparecendo no lado contrário. Então, o y2 vale 2 vezes x2 menos 4 mais 3 menos 1. y2, x2 são quaisquer pontos y e x que eu escolher, ok? Então eu posso reescrever simplesmente como y. y é igual a 2x menos 1. Então essa aqui é a equação da reta no formato y igual a mx mais b. O coeficiente angular vale 2, o coeficiente linear vale menos 1. Então eu vou escrever essa função aqui e nós vamos verificar se fizemos corretamente. Então, vou escrever essa função, é a função y igual a 2x menos 1. Essa é a função y igual a 2x menos 1. E vamos verificar se aqueles pontos lá realmente fazem parte dessa função. Quais foram os pontos que eu utilizei? Voltando. Quais foram os pontos? 2 e 3, 4 e 7. Então eu vou criar aqui o ponto 2 e 3. Opa! Criei e veja que ele aparece aqui na curva. Tá certo? Vamos tentar o próximo, um ponto 4 e 7. Aqui está o ponto 4 e 7, então realmente essa expressão aqui representa a reta que nós tentamos descobrir no início. Tá certo? Então, nós conseguimos construir uma equação de uma reta usando dois pontos, que permite que a gente descubra o coeficiente angular. E a partir do coeficiente angular mais um desses pontos, a gente consegue construir a equação da reta. Tranquilo? Bom, o que é que nós fizemos? Vimos várias funções, né? Funções do tipo função linear. Determinamos o significado do m, o coeficiente angular, do b, do coeficiente linear, e o que eles representam quando se trata de interpretação, não é? Repito, isso é uma informação que vocês devem guardar, o coeficiente angular, a inclinação dessa reta, em suma, diz o quão sensível é aquela função a uma pequena variação em x. Ok? Uma pequena variação na variável independente causa um determinado efeito no y. Qual efeito? Bom, vai depender do coeficiente angular, tá certo? E uma última coisinha, esse nosso m, o nosso coeficiente angular, eu também posso escrevê-lo como um delta. Delta y, delta x. Ok? Onde esse delta significa uma variação. Valor final menos valor inicial, valor final, valor inicial. Então, pessoal, vou mostrar para vocês uma animaçãozinha que permite você acompanhar, né, o que acontece com a equação da reta, no caso partindo da y igual a x, conforme essa inclinação vai mudando, né, conforme o coeficiente angular vai se modificando. Então, com essa animaçãozinha, a gente consegue verificar em tempo real, né, mudanças. Então, o ângulo que a reta faz com o eixo x e
o valor de y, o valor da equação da reta, o valor do coeficiente angular, o número que acompanha o x. Joia? E aqui na animação você consegue verificar essa mudança no ângulo. Então, joia? Então é isso, pessoal. Nossa aula de funções lineares encerra-se por aqui e num próximo capítulo nós vamos estudar algumas outras funções com algum detalhe ainda. Tá joia? Até o próximo encontro. Tchau, tchau.